Queria saudar a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, para lermos aí do versículo 1 até o versículo 7. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 até o versículo 7. Diz assim a palavra de Deus. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós lemos a sua palavra, pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a compreendê-la, Pai. Dá-nos a graça de compreendê-la e também a força para que nós possamos aplicá-la, Pai. Tudo isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós falaremos a respeito de algo extremamente importante para a cristandade, a respeito da salvação. Nós sabemos que o desejo de Deus para a humanidade é que a humanidade seja salva. E não apenas o povo de Israel, e não apenas um grupo seleto de pessoas que se acham dignas da salvação, como era no caso dos judeus antigamente, mas a palavra diz que Deus deseja que todos os homens, ou todos os tipos de homens, sejam salvos. Aí nós incluímos não apenas os judeus, mas também os gentios, não apenas os homens, mas também as mulheres, não apenas os ricos, mas também os pobres, todas aquelas pessoas, todos os tipos de pessoas que existem neste mundo. É o que a palavra está dizendo aqui. Paulo, quando escreve esse texto, está tratando a respeito da salvação, que é oferecida por Deus a todos os tipos de homens. E para que essa salvação ocorra, Paulo nos diz que é necessário que haja oração. Nós somos calvinistas, nós somos reformados e nós cremos muito na oração relacionada à salvação. E que é necessário que haja oração para que cheguemos, de alguma maneira, ou tornemos possível a salvação. É sobre isso que Paulo está tratando neste texto aqui no capítulo 2, dos versículos 1 até o 7, da oração que leva à salvação. Qual que é o tipo de oração, ou o que contém essa oração que leva até à salvação? E eu gostaria de pensar hoje, meus irmãos, a respeito de 3 aspectos da nossa oração, que deve conter a nossa oração, para que essa oração leve até a salvação. Mas antes de entrarmos, meus irmãos, na oração, é importante nós lembrarmos um pouquinho do que Paulo está falando aqui para Timóteo, lembrarmos do que essa carta está tratando. Se vocês lembrarem do capítulo 1, Paulo começa falando a Timóteo que Timóteo deveria ficar na cidade de Éfeso como um pastor, deveria pregar o evangelho nessa cidade, deveria defender a cidade dos falsos mestres, deveria defender o evangelho, deveria defender a verdade, deveria fazer tudo isso para que a palavra de Deus fosse pregada. Paulo fala um pouquinho sobre o evangelho, o que é o evangelho, fala que ele, Paulo, é um pregador do evangelho, dá autoridade para Timóteo, para que Timóteo pregue o evangelho e seja um pastor. E Paulo faz tudo isso demonstrando a importância e o valor que é o evangelho e a pregação do evangelho. E aqui no nosso texto, antes de entrarmos
na questão da oração, é importante nós entendermos alguns pontos. O primeiro deles, que é importante nós entendermos, está no versículo 4, 3 e 4. Diz o seguinte: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Eu disse aqui que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Meus irmãos, eu não quero pregar aqui o chamado universalismo. O universalismo é uma ideia que diz que todo mundo será salvo, independentemente do que crê, independentemente do que faz. A palavra não diz isso. Embora Paulo nos diga que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, o que nós entendemos é que Deus deseja que todos os tipos de homens sejam salvos. De todas as tribos, povos e raças, não apenas de uma. O Antigo Testamento, nós sabemos que é voltada para os judeus. E o pensamento dos judeus daquela época é que Deus tinha salvação para o povo dos judeus e não para os outros. Se alguém quisesse ser salvo, que fosse até o povo de Israel e se tornasse um judeu para que fosse salvo. Mas a palavra mostra que a partir da vinda de Cristo, isso se expande. E aquela promessa feita aos judeus de que na família de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, passa então a se cumprir. Então não apenas a família de Israel, de Abraão, Isaque e Jacó, mas também todas as famílias da terra passam a ter a possibilidade de serem salvos. Aqueles que são chamados de acordo com a vontade de Deus. Meus irmãos, Deus deseja que todos os tipos de pessoas cheguem à salvação. E não somente à salvação, mas para que cheguem à salvação, é necessário que elas conheçam a verdade. É por isso que ele fala, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É a verdade, a palavra de Deus pregada, é Jesus Cristo, o Evangelho de Cristo pregado, que leva à salvação. Quando alguém conhece a verdade, se rende à verdade, compreende verdadeiramente e coloca a sua fé em Cristo, é que essa pessoa tem então a salvação. Deus deseja que as pessoas conheçam a verdade para que então cheguem à salvação. E para que isso aconteça, meus irmãos, é necessário que haja pregação da palavra. Vejam no versículo 5 até o 7, diz o seguinte: porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirme não minto, afirma a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Paulo pega bastante no ponto aqui da pregação, do testemunho, de ser o mestre dos gentios, daquele que vai levar a verdade. A ideia de Paulo é que é necessário que se pregue a palavra, que haja testemunho em tempos oportunos. Esse testemunho é necessário para que pessoas conheçam a verdade e, conhecendo a verdade, se rendam à verdade e sejam salvos. Meus irmãos, esse primeiro ponto é importante nós entendermos, porque nós precisamos ter muito firmes em nossa mente que para que alguém seja salvo, é necessário que haja pregação do Evangelho. E para que haja pregação do Evangelho, é que eu gostaria de pensar com os irmãos da importância da oração. A oração, meus irmãos, entra nesse aspecto da pregação do Evangelho em função da sociedade em que nós vivemos. Nós precisamos orar por pelo menos 3 coisas quando nós oramos para a salvação. A primeira delas é pelos governantes. Nós oramos pelos governantes para que a sociedade seja uma sociedade apta para a pregação do Evangelho. Nós temos de orar, meus irmãos, pelos pregadores do Evangelho, para que esses pregadores do Evangelho tenham toda a condição e a força e a sabedoria e o desejo de pregar o Evangelho e sejam abençoados por Deus nessa tarefa. E em terceiro, nós precisamos orar para que nós precisamos orar pelos que são não salvos, não convertidos, porque somente com o toque de Deus é que essas pessoas irão crer na verdade. Meus irmãos, esses são os aspectos que Paulo fala sobre a oração. Primeiro deles, Paulo nos diz que nós precisamos orar pelos governantes. Veja aí,
no versículo 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Paulo diz que nós precisamos fazer orações, súplicas, intercessões e ações de graça. A ideia de Paulo é que nós oremos a Deus, e não uma oração genérica, mas uma oração com súplicas, que são petições por coisas específicas, uma oração com intercessões, pedindo por outras pessoas, como que apelando a Deus, e uma oração com ações de graças, que é um dos pontos mais importantes da oração, que muitas vezes nós nos esquecemos. Muitas vezes nós oramos a Deus como se Deus fosse alguém que apenas ouviria tudo o que nós falamos e então nos daria tudo o que nós pedimos. Mas a verdade é que Deus é alguém, Deus é uma pessoa que tem personalidade, que nos ouve e que deve receber todo o respeito e toda a gratidão do seu povo. A ação de graça é necessário que esteja dentro da oração que nós fazemos. E Paulo diz então que nós precisamos orar a Deus pedindo e agradecendo. E nós temos de fazer isso em favor de todos os homens. E todos os homens nós já falamos quais são, e aqui no texto especificamente as autoridades, os crentes que pregarão o Evangelho e os descrentes que ouvirão o Evangelho. Por isso nós precisamos orar primeiramente pelos governantes. Versículo 2 fala, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Quando Paulo fala sobre reis aqui e aqueles investidos de autoridade, quando nós transferimos para os nossos tempos, são todos aqueles que são os governantes, aqueles que são responsáveis pelo bom andamento da nossa sociedade. Meus irmãos, governantes bons geram sociedades pacíficas, sociedades boas, para que vivamos vida tranquila, uma vida quieta e uma vida mansa, uma vida sem turbulência. Nós precisamos orar pelos nossos governantes para que nós tenhamos uma vida tranquila e boa neste mundo. E nós, brasileiros, sabemos isso melhor do que ninguém. Nós sabemos que os tempos não são bons. Nós sabemos que os nossos governantes parece que não estão andando de acordo com a vontade de Deus. Quanto mais nós olhamos para cima e para aqueles que governam, mais nós temos o sentimento de que essas pessoas não estão fazendo de acordo com a vontade de Deus. E estão governando de acordo com a sua própria vontade, de acordo com os seus próprios interesses, fazendo as coisas de acordo com o que vem na cabeça deles. E muitas vezes, meus irmãos, o nosso sentimento quando nós vemos um governo assim é de repudiarmos o governo, é de xingarmos os governantes, é de falarmos que nós não queremos eles ali, é de falarmos que eles são ilegítimos, é de falarmos que eles não deveriam governar e é de ir contra e manifestar. Ok. É verdade, meus irmãos, que nós temos muitas vezes uma indignação e precisamos ter. E é verdade que nós precisamos nos manifestar muitas vezes e enviar e-mails e conversar com eles e falar que estão no caminho errado e denunciar. Tudo isso é importante. Mas mais do que isso, é importante que nós oremos por estes governantes. E não estou falando da oração imprecatória. Senhor, derruba, mata. Não, não é isso. A oração, meus irmãos, por esses governantes é uma oração pedindo pelo bem deles para que haja o bem para a sociedade. É uma oração pedindo para que estes políticos, estes governantes, sejam idôneos, para que esses governantes façam de acordo com a vontade de Deus, para que eles cumpram o papel deles. Porque estes governantes, apesar do que nós pensamos muitas vezes, foram colocados lá por Deus. Romanos capítulo 13, versículo 1 a 2 fala: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores,
porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe às autoridades resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. A palavra de Deus é muito clara. Aqueles que foram colocados com autoridade sobre a nossa sociedade devem ser respeitados e devem ser obedecidos, apesar de tudo, desde que, é claro, não te forcem a fazer algo contra a palavra de Deus, porque Deus é a autoridade maior. Ainda assim, essas autoridades devem ser alvo da nossa oração, para que sejam governadores idôneos. Nós vemos alguns casos de sociedades que são governadas por pessoas muito más, muito piores do que no Brasil. Nós temos o caso da Coreia do Norte, por exemplo, onde você não pode nem mesmo ser cristão, onde se você é cristão você pode ser morto. Nós temos autoridades no mundo islâmico de pessoas que impedem o cristianismo de ser pregado, onde os cristãos são perseguidos. Nós temos governantes muito piores. Nós temos aqueles que são ditadores. Nós temos aqueles que oprimem o pobre para terem para si. Mas aqui no Brasil é um pouco diferente. Ainda que não sejam os melhores, não são os piores. E nós precisamos orar por essas pessoas para que sejam idôneas. E não só que sejam idôneas, mas por mais que seja difícil de nós acreditarmos nisso, nós precisamos orar para que essas pessoas se convertam. Nós precisamos orar para que o presidente da República se converta, para que os nossos prefeitos das cidades do Brasil se convertam, para que os governadores se convertam, para que os deputados, senadores, todos esses que estão revestidos de autoridade se convertam. Por uma razão muito simples. Primeiro, que Deus deseja que todos os tipos de pessoas sejam salvos. Por mais que essas pessoas não estejam na lista dos preferidos de vocês, é necessário que nós oremos para que eles sejam salvos. E se pensarmos em um governante salvo, meus irmãos, como seria bom ter um governante com o fruto do Espírito? Como seria bom ter um governante que tem amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio? Como seria bom ter um governante que tem Deus da Bíblia como seu Deus? Como seria bom ter um governante que se importa em amar a Deus e ao próximo? Meus irmãos, nós temos de orar para que isso aconteça. E você pode pensar, isso é impossível. Mas a palavra diz, sim, é impossível ao homem, mas para Deus nada é impossível. Nós precisamos orar pelo bem dos governantes, para que sejam idôneos e para que se convertam. Porque se tivermos governantes bons, teremos uma sociedade boa. E uma sociedade boa é uma sociedade onde pode haver expansão do Evangelho. Lembra que o importante aqui é a oração que leva à salvação. Quando nós oramos pelos governantes, para que tenhamos uma vida pacífica, nós estamos orando para que tenhamos uma sociedade tranquila, uma sociedade onde o Evangelho pode ser pregado. Lá em Efésios 1, no versículo 10, Paulo nos fala sobre a plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos, meus irmãos, foi aquele momento na história perfeito para que a salvação viesse. Momento em que a religião judaica tinha chegado ao ponto exato, momento em que a cultura grega tinha chegado ao ponto exato, com a língua grega podendo ser espalhada para o mundo todo, e momento em que Roma governava o mundo antigo. E o governo dele permitia que houvesse estradas e houvesse trânsito para todos os cantos. Quando falamos em plenitude dos tempos, é aquele tempo perfeito para que a salvação viesse. Jesus, quando veio no momento exato da história. Momento em que ele poderia vir, entregar sua vida e criar este evangelho que nós conhecemos. E este evangelho poderia ser escrito na língua grega, porque havia este momento da Grécia e da cultura grega, que este evangelho escrito na língua grega poderia ser espalhado para os 4 cantos da terra, porque Roma governava e era possível viajar em paz. Meus irmãos, a sociedade, a situação do mundo
é importante para a expansão do Evangelho. É por isso que é importante também que nós tenhamos uma sociedade boa e tranquila, para que nós possamos pregar o Evangelho. Diferentemente do que acontece em muitas outras sociedades, no Brasil hoje nós temos liberdade. Pelo menos para cultuar, para ouvir da palavra, para estudar a palavra, para falar da palavra. Não sei por quanto tempo ainda. Mas é por isso que é importante que nós oremos pelos governantes. Primeiro ponto importante, meus irmãos, oremos pelos governantes, para que tenhamos uma vida tranquila e para que esses governantes, sendo bons governantes, permitam que nós preguemos o Evangelho. Segundo ponto da oração que leva à salvação, a oração pelos pregadores, por aqueles crentes que pregarão a palavra. Veja aí, versículo 1 nos fala que nós temos de usar de prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. E no versículo 5 até o 7, nos fala que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, e nos fala então a respeito do testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. E Paulo mesmo diz que ele foi designado pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Meus irmãos, a palavra é muito clara. Nós, como crentes, como igreja, precisamos pregar o Evangelho. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Não somente Paulo, como apóstolo, não somente os pastores que fizeram o seminário, não somente evangelistas que nós criamos na nossa cabeça que nasceram para fazer isso e eles conseguem e nós não. Não somente essas pessoas, mas toda a igreja que conhece a verdade é chamada para espalhar essa verdade em todo tempo oportuno. Meus irmãos, estamos em uma sociedade livre, onde podemos pregar o Evangelho. No Brasil, todo tempo é tempo oportuno. Todo tempo você pode pregar o Evangelho. E é necessário que nós façamos isso. O cristão deve pregar o Evangelho. E o Evangelho, meus irmãos, tem um conteúdo específico. Veja aí no versículo 5. Há um só Deus, nos fala sobre o monoteísmo, sobre a existência de um único Deus todo-poderoso, um só mediador. Existe apenas uma pessoa que está entre Deus e os homens, e essa pessoa é Jesus. Este Jesus que está entre Deus e os homens é o Cristo, o Messias, que também é um homem, é aquele que está entre Deus e os homens, representando Deus para os homens e representando os homens para Deus. Este Jesus é aquele que se deu em resgate por todos. Paulo nos fala um pouquinho antes, aqui no texto, que Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Nós sabemos que João fala que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A palavra toda mostra que Jesus, quando morre pelo nosso pecado, ele paga o nosso pecado e nós estamos então livres do pecado. Essa é a ideia do resgate. É como se nós estivéssemos presos e reféns do pecado, mas então Jesus se entrega e paga por este preço, e pagando por isso, nós somos libertos. Meus irmãos, este é o conteúdo do Evangelho. O Evangelho diz que existe um Deus todo-poderoso, que existe um mediador entre Deus e os homens, e que existem homens pecadores. E somente por este mediador, que é Jesus, é que estes homens podem chegar até Deus e serem salvos. Quando nós pregamos o Evangelho, é necessário que isso esteja neste Evangelho, testemunhando com as nossas palavras. Mas não só com as palavras, também com as nossas ações. Testemunho que deve ser prestado em todo tempo oportuno. E quando nós pensamos em testemunho de ação de vida, nós lembramos aqui que Paulo falou a respeito dos governantes. Orar pelos governantes para que tenhamos uma vida tranquila e mansa, para que nós possamos viver uma vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. É isso que diz Paulo aqui. Piedade é a ideia de fazer a vontade de Deus. E respeito tem a ver com a moral, com a dignidade, com a justiça. Quando nós temos uma vida tranquila porque temos bons governantes, nós temos de viver então também com santidade
e com justiça. E quando nós vivemos com santidade e justiça, de acordo com a vontade de Deus, é que nós testemunhamos também com a nossa vida. Não testemunhamos só com as palavras, falando sobre Jesus, mas testemunhamos também com tudo o que nós fazemos, com as nossas ações, com as nossas atitudes. Tudo isso mostra o Evangelho de Deus. Pedro fala que as mulheres devem ganhar os esposos que não conhecem a Deus pelo seu proceder. Sem nem dizer uma palavra, é possível que esses homens que não conheçam a Deus cheguem a conhecer a verdade por meio do testemunho de prática da vida dessas mulheres. Assim também devem ser todos os crentes, testemunhando não só com palavras, mas também com ações neste mundo que, sendo governado por pessoas boas, permite que isso aconteça. Os cristãos devem testemunhar isso, defendendo a verdade, porque é a verdade que nos leva ao conhecimento de Deus e essa salvação. Meus irmãos, essa é a função dos crentes, de pregar o Evangelho, testemunhar e defender a verdade. Isso, no entanto, não é muito fácil. E por não ser fácil, é que é necessário que nós oremos. Oremos não só pelos governantes, mas por todos os crentes que pregam a verdade. Por toda a igreja que prega o Evangelho. Orar pelos pastores que pregam, é orar pelos evangelistas e missionários que estão espalhados pelo mundo, mas também orar por cada um dos seus irmãos que estão pregando a verdade. E orar para que eles preguem, tenham força para isso, e orar para que eles se mantenham firmes. Nós vimos no texto passado que existe uma guerra sendo travada, e nessa guerra muitas pessoas podem se perder. 1 Timóteo, versículo 1, 19, fala assim: alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Meus irmãos, nós precisamos orar para que Deus fortaleça a fé, fortaleça a convicção de todos aqueles que estão pregando o Evangelho. Essa é a segunda oração, o segundo tipo de oração que nós precisamos fazer para que as pessoas sejam levadas à salvação, por aqueles que pregarão a verdade. Oramos, meus irmãos, pelos governantes, para termos uma sociedade tranquila. Oramos por aqueles que pregarão a verdade, para que sejam fortalecidos, para que tenham a convicção de Deus, para que não se percam, não caiam, para que consigam levar a cabo essa difícil tarefa. Mas nós oramos também por aqueles que estão perdidos. Isso está escrito aí, meus irmãos, no nosso texto, do versículo 1 até o versículo 7, fica muito claro que nós precisamos pregar a palavra para todo tipo de homem. No entanto, somente aqueles que são de Deus compreenderão a palavra. Nós lemos um texto aqui, João 12, versículos 37 até a 40, o pastor leu no início, falando sobre aquelas pessoas que, mesmo ouvindo ou mesmo vendo os sinais de Jesus, não se converteram. Abram de novo aí, meus irmãos, João capítulo 12, versículos 37 a 40. João, capítulo 12, versículos 37 a 40, fala assim: e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Meus irmãos, alguém só irá crer para a salvação, só irá crer no Evangelho, em Deus, em Jesus, de fato, e entregar sua vida, se Deus tocar nessa pessoa. E isso é muito claro.
Nós conhecemos muitas pessoas que já leram a Bíblia, já conhecem o Evangelho, conhecem a verdade e ainda assim negam. Nós temos muitos exemplos de pessoas que já ouviram muitas vezes a pregação do Evangelho. Você já pregou para algumas pessoas talvez muitas vezes e elas continuam talvez abanando a cabeça, falando ok, ou negando de cara, ouvindo muitas vezes e ainda assim rejeitando. Isso é porque não é simplesmente um conhecimento intelectual que nos leva à salvação, mas é necessário que Deus toque o coração, nos dê vida, e tendo nós vida, nós possamos crer na verdade de Deus. Meus irmãos, a conversão só é possível quando Deus toca e nos dá a regeneração, nos dá a vida nova. Efésios 2, versículos 4 a 5, está escrito: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nós somos salvos pela graça de Deus, quando Deus, pelo seu favor, pelo seu amor, por sua decisão, nos dá vida. Não pelo que nós fazemos, não porque Deus olha para nós e vê alguém bom, não porque nós atraímos Deus com as nossas atitudes e pensamentos, mas porque Deus é misericordioso e veio para salvar pecadores. Deus, por sua livre decisão, dá vida para aqueles que são escolhidos dele. E estes que recebem essa vida é que passam então a ter condição de compreender o Evangelho de Deus. Isso significa, meus irmãos, que nós precisamos orar. Significa que depende muito mais de Deus usar a misericórdia do que de nós sermos eloquentes. Depende muito mais de Deus tocar no coração e dar vida do que da pessoa ser inteligente para compreender tudo aquilo. Tem muitas pessoas que não compreendem muito dessa vida, que não são muito intelectuais, que não compreendem grandes coisas da ciência, de política, de tudo isso. Mas quando ouvem que Deus enviou o seu Filho para salvar os pecadores, se convertem. Porque basta Deus tocar no coração, retirar as escamas das suas vistas, iluminar a sua mente, para que essas pessoas compreendam de maneira salvadora e tenham fé. Fé que só vem de Deus. É Ele quem dá. E nós somos salvos mediante a fé, pela graça de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Significa, meus irmãos, que nós precisamos orar por todas aquelas pessoas que irão ouvir o Evangelho. Paulo foi designado apóstolo e mestre dos gentios para que pregasse o Evangelho aos gentios, não só aos judeus. Para que pregasse o Evangelho a todos os gregos e romanos, aos homens e mulheres, aos ricos e aos pobres. Deus deseja que todos os tipos de homens sejam salvos. Significa que nós precisamos orar pela conversão de todos os tipos de homens. E isso pode ser muito difícil algumas vezes. É difícil muitas vezes orarmos pela conversão de líderes e governantes. Mas é difícil também orarmos, por exemplo, pela conversão daquele homem que está preso e estuprou não sei quantas mulheres. É difícil nós orarmos por aquela pessoa que causou tanto mal para nós. É difícil nós orarmos para aquela parte da família que nos odeia. É difícil orarmos por aquelas pessoas que estão no nosso serviço, os nossos chefes que desdenham de nós. É difícil nós fazermos isso e orarmos pela salvação dessas pessoas. Mas é isso que é requerido de nós. Que oremos para que todas as pessoas sejam salvas, que todos os tipos de homens cheguem à salvação. Governadores, governados, homens, mulheres, judeus, gentios, e todas aquelas pessoas que Deus colocou no mundo e todas aquelas pessoas que Deus colocou próximas a você. Meus irmãos, é importante nós termos isso firme em nossa mente. Quando você for pregar o Evangelho para alguém, ore por essa pessoa.
Ore por essa pessoa para que você mesmo entenda que não é pelas suas palavras, mas é pela ação de Deus. Ore por essa pessoa, porque é somente quando Deus toca no coração dela para que ela tenha vida e aceite o Evangelho. Experimente fazer isso. Ore por aqueles que você está pregando o Evangelho, crendo em Deus, colocando a sua dependência em Deus. Como eu já falei, nós somos uma igreja reformada, uma igreja que crê na soberania de Deus, que crê na eleição de Deus. Se nós somos tudo isso, então nós precisamos crer no poder da oração. O poder que a oração tem de, usada por Deus, trazer a conversão para aqueles que nós pregamos o Evangelho. Pregue o Evangelho, sempre, mas não se esqueça nunca de orar a Deus, para que Deus converta estes corações. Meus irmãos, nós falamos aqui de 3 tipos de oração que levam à salvação. Nós falamos sobre a oração pelos governantes, para que tenhamos uma sociedade em que nós possamos pregar o Evangelho e testemunhar. Nós falamos sobre a oração por aqueles que pregarão a palavra, pelos crentes, pelos pregadores, pelos pastores, por aqueles que levarão o Evangelho, para que sejam fortalecidos por Deus. E nós falamos da oração por todos aqueles que não são crentes, os ímpios, aqueles que ouvirão a palavra, para que sejam convertidos por Deus. Essa é a oração, meus irmãos, que leva até a salvação. E pensando nesses 3 aspectos, eu gostaria de pensar com os irmãos em algumas aplicações. Primeira delas, claro, ore. Ore, meus irmãos. E não ore apenas pedindo a Deus, mas agradecendo também. Ore não só por você, mas pelos outros. Ore para que as pessoas sejam convertidas, para que governadores creiam e para que o Evangelho seja pregado em todo tempo oportuno. Ore para que haja paz no nosso mundo. É necessário que nós oremos, meus irmãos, da maneira correta e pelos motivos corretos. Oremos pelos nossos líderes, mesmo que nós não gostemos muito deles, para que haja liberdade, para que haja paz, para que haja ordem. Ore pelos irmãos que estão pregando a palavra, tanto os que estão longe, evangelizando em países difíceis, quanto aqueles que estão perto, quanto o seu irmão que está ao seu lado hoje. Ore para que ele seja fortalecido na pregação do Evangelho. E ore por todos aqueles que irão ouvir a palavra, para que Deus ilumine, para que Deus dê vida, para que Deus retire as escamas, para que essas pessoas ouçam a palavra. E não apenas ore, mas também pregue. Pregue e testemunhe o Evangelho. Nós vimos aqui que para que alguém seja salvo, tem que ouvir a verdade. E se não há quem pregue a verdade, essa pessoa nunca ouvirá. Se você está cercada de pessoas que nunca ouviram do Evangelho, o grande culpado é você. O grande culpado somos nós, por termos tantas pessoas que não ouviram a palavra de Deus. Pessoas que não são crentes ao nosso redor, isso é normal. Porque a porta para a perdição é larga, mas a porta para a salvação, para estar com Deus é estreita. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mas é vergonha nossa quando muitos dos que estão ao nosso redor não conhecem a verdade, não conhecem o Evangelho, não sabem que nós somos cristãos, não veem em Deus em nossas vidas. É vergonha nossa quando nós não somos cartas vivas pregando o Evangelho de Deus. Que nós tenhamos isso em nossa mente. Preguemos o Evangelho e oremos pela pregação do Evangelho. Vamos fazer uma oração, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós lemos a Sua palavra, que nos mostra a verdade, que nos exorta, que nos mostra, Pai, que o Senhor deseja salvar todos os tipos de pessoas e já proveu os meios para isso, enviando o Seu Filho que morreu naquela cruz. Pedimos, Pai, que nós possamos honrar isso que o Senhor fez, pregando o Evangelho, testemunhando da verdade, Pai. Ajuda-nos a fazer essas coisas, Pai. Que nós não apenas testemunhemos com ações, preguemos com palavras, mas também que nós oremos, Pai. Oremos essa oração que traz a salvação. Oremos pelos governantes para que tenhamos uma vida tranquila e possamos pregar o Evangelho. Oremos por aqueles que irão pregar o Evangelho para que sejam fortalecidos, tenham a convicção e a condição
de não caírem, mas continuarem firmes. E oremos, Pai, também por aqueles que ouvirão a palavra, para que sejam tocados por Ti, Pai. Pedimos, ser misericordioso para conosco, ajuda-nos, Pai, a cumprir essa palavra, ajuda-nos, Pai, a praticar tudo o que nós lemos, dá-nos a força de não apenas dizermos que cremos na Sua palavra, mas de também agirmos de acordo com a Sua palavra, Pai, mostrando que realmente nós cremos. Seja conosco, Pai, pedimos com a Sua igreja, em nome de Jesus. Amém.